Estúdio Rap de volta. Hoje a gente está batendo um papo com Ricardo Viveiros. Ricardo, no primeiro bloco a gente falou muito sobre a sua trajetória. Você é um jornalista, um escritor, cobriu 4 guerras, correspondente internacional, passou por diversas mídias, para quem de repente está pegando o programa aí no meio. 106 países, só a trabalho, quer dizer, repertório incrível. Como é que você veio parar em Alphaville? Essa é uma boa história. Eu morava em São Paulo e estava procurando qualidade de vida, porque, embora o meu trabalho de jornalista me ocupe, eu tenho o trabalho de escritor. E o trabalho de escritor precisa ter sossego, precisa ter tranquilidade, precisa ter um cantinho lá para você estar com você mesmo e com o processo de criação. E também a questão da segurança, da violência, essas coisas todas. Então eu tenho um primo que mora aqui, e a gente volta e meia visitava o primo e tal, e que lugar bom, que lugar sossegado, que lugar tranquilo. E aí esse primo botou a casa à venda para mudar para uma outra casa aqui mesmo, que ele havia construído, e eu me interessei em comprar a casa dele. Quando eu me interessei em comprar a casa dele, eu acabei andando por aqui, fui vendo outras casas, acabei comprando uma outra casa que não era dele, no 10, porque achei o terreno maior, o lugar mais tranquilo, mais alto, mais arborizado e tal, e mudei para cá. Isso foi que ano? Agora você me pegou, eu sou ruim para essas coisas, mas isso tem 13 anos. Há 13 anos atrás foi, porque eu regulo a idade do Miguel. Eu cheguei um pouco antes, Miguel nasceu um ano depois, então eu tenho uns 14 anos, né? É o meu caçula. Tem 14 anos isso, mais ou menos. E fui muito feliz aqui, fiquei morando aqui. Agora, o fato de eu estar aqui acabou me aproximando dos meios de comunicação daqui. Então, o pessoal sabia que eu estava aqui, sabia quem eu era. Aí comecei a escrever uma coluna para a Folha de Alphaville, toda semana, por anos. Tinha lá a minha coluna. Aí comecei a escrever para a Vero, aí virei diretor de redação da Vero. Mas continuando no meio de tudo que eu fazia, né? Aquela correria toda e tal. Nessa época você já estava com assessoria firme, né? Com assessoria de imprensa. Dei entrevista para a TV Alphaville várias vezes e tal, e uma rádio comunitária de Santana, e comecei a viver aqui, a vida daqui. E aí o pessoal da Vero, com a urbanizadora de Alphaville, vinha aos 30 anos de Alphaville e precisava fazer um livro. E aí me convidaram para fazer o livro. Eu comecei a pesquisar a história de Alphaville e, obviamente, pesquisar a história do lugar, que é Santana de Parnaíba. E descobri uma história muito maior que a de Alphaville. A Alphaville tem uma boa história, é um bonito livro, foi muito bem lançado, muito bem produzido pelo pessoal da Vero, que é um pessoal muito correto, muito sério, muito caprichoso, muito profissional. E ficou um livro lindo. Agora, eu acabei descobrindo uma história imensa de 500 anos, que é a história de Santana de Parnaíba. E fiquei com isso na cabeça. E comecei a pesquisar, trazer pessoas. Fui muito ajudado pelo povo da cidade, as antigas famílias. Fui muito ajudado pelos professores de história da prefeitura. Fui muito ajudado por 2 brilhantes professores, Manuel Sala e o professor Ralph Benucci. Enfim, fui envolvendo pessoas no processo, foi muito trabalhoso, eu levei 8 anos, fui para a Espanha, fui para Portugal, fui para o Rio de Janeiro, fui para o litoral paulista, subi a serra, eu fui diretor, por coincidência, do Museu Padre Anchieta, o pátio do colégio, e aí recuperei dados e etc e tal, e escrevi um livro também da história de Santana de Parnaíba, a vila que descobriu o Brasil. É a incrível história da vila que descobriu o Brasil. Porque é verdade, esse livro sobre Santana de Parnaíba é um livro de história sobre a história do Brasil. Porque eu reconto a história do Brasil a partir de Santana de Parnaíba,
que tem uma história maravilhosa, interessante, rica, cheia de curiosidades, coisas que as pessoas não sabiam, que não estão nos outros livros de história, que a história até não contempla às vezes, porque é coisa acessória, mas interessante para você conhecer e para quem vive aqui ter o orgulho da sua origem, quem nasceu aqui, quem vive aqui, enfim, né? Então, ficou um livro muito interessante, foi lançado ano passado. Eu mereci um prefácio do jornalista Audálio Dantas, que tinha acabado de ganhar o prêmio Juca Pato de intelectual do ano, tinha acabado de ganhar o prêmio Jabuti, que é o maior prêmio da literatura brasileira, e fiquei muito honrado com o prefácio dele, que fala que é um livro de repórter, daqueles que vão atrás, que fuçam. E esse investigativo, investigativo. Né? Eu começo o livro antes do descobrimento do Brasil. Eu começo o livro no Tratado de Tordesilhas, que dividia entre Portugal e Espanha o Novo Mundo. E aí eu venho recontando a história e agregando esse papel que Santana de Parnaíba teve, fundamental na história do Brasil. De fato. Agora, sua estada aqui em Alphaville, como que você avalia esse bairro? Porque você acabou estudando também as origens de Alphaville, né? Assim como estudou tudo sobre Santana de Parnaíba, deve ter visto alguma coisa também sobre Barueri. Sim. Né? Que é engraçado que aqui as pessoas se sentem assim, alfavilienses, né? Às vezes falam, eu sou de Alphaville, vira até uma cidade ali. É verdade. Não, tem muita gente que pensa que é cidade, que trata como cidade. Exato. E tem gente que prefere falar Alphaville, Tamboré, do que falar Barueri, Santana de Parnaíba. É curioso isso. Pois é, com essa experiência, com essa sua vivência Olha, aqui... eu fui muito feliz aqui. É claro que arquitetos como Oscar Niemeyer acham o fim do mundo. Ele era comunista, socialista. Ele acha o fim do mundo, um bairro planejado desse tipo, Ilha da Fantasia, Ilha de Rico, Novo Rico e não sei o quê. Eu acho tudo relativo. O lugar bom é o lugar que você é feliz. Eu fui feliz aqui. Gosto aqui, acho bonito, acho organizado, planejado, disciplinado, confortável, seguro, acho que as coisas funcionam. É claro, aumenta o trânsito, é claro, tem problema de água, tem problema disso, daquilo, de segurança às vezes, mas vocês têm um sistema de organização que busca combater, evitar, até porque é um bairro fechado e continua vendendo, a urbanizadora está preocupada em manter a qualidade, porque senão não vai vender o negócio dela, um dos negócios dela e tal. Então eu acho que é um lugar interessante. Agora, você precisa trazer a logística para cá. Dá certo se você morar aqui, trabalhar aqui, ter o seu médico, seu dentista, seu advogado aqui, gostar de ficar aqui e etc. Se você fizer como eu fiz, eu vim para cá... Buscando qualidade de vida. Encontrei, mas deixei a minha vida em São Paulo. Então, a questão da logística era complicadíssima. Então, um filho ia de manhã, voltava na hora do almoço, outro filho ia de tarde, voltava de noite, eu ia de manhã, voltava de noite, o médico era lá, o cabeleireiro era lá, o dentista era lá, o amigo era lá, e aí complicou muito a logística de vai e volta. Fim de semana eu queria ficar aqui, eles queriam ir para lá, porque tinham passado a semana inteira aqui, então começou a complicar muito, e foi por isso que eu voltei para São Paulo. Você ficou Mas 6 triste, anos aqui? morro de saudade. É mesmo? O meu caçula... Ele, quando vem aqui, ele fica emocionado. Olha, que Ele interessante. fica emocionado, ele tem uma saudade daqui, porque é a origem dele, né? Claro, foi criado aqui, né? Nasceu aqui, Foram praticamente. 6 anos 6 aqui, anos, né, que você ficou aqui. A infância foi a primeira Gosto idade. muito daqui. Foi me aqui. sinto bem aqui, me sinto em casa aqui. E o que você mais gostava de fazer aqui? Olha, eu gostava de cuidar de planta em casa. Eu tinha um jardim que eu cuidava junto com o meu jardineiro. É um hobby, então, também. Era um Outro hobby. Eu hobby. mexia em planta lá e tal. Eu gostava de receber os amigos, gostava de ficar lendo, gostava de não ter muro. É uma coisa inimaginável. Você morar em São Paulo e não tem muro. A sua casa é aberta e tal. Né? Eu ouvi dizer que você até tinha companhia, né? Quando você estava lendo ou escrevendo, as corujas vinham dar um oi. Olha, eu tinha um tipo escritório com uma lareira gostoso, de frente para uma floresta. Tinha uma coruja que vinha, posava no beiral da janela ali. Tinha um sabiá laranjeira. Tinha um gavião.
Olha. que vinha, pousava, eu botava comidinha, porque aí eu fui, a primeira vez que veio, eu falei, opa, quero ficar amigo, né? Aí comecei a botar uma comidinha, uma aguinha e tal, isso, aquilo, e eles foram se bem acostumando ali a conversar comigo, se bem acostumando a me fazer companhia, eu a eles. E respeitando a liberdade deles, eles respeitando a minha. Você quer coisa melhor que você estar escrevendo, olhando para uma floresta, silêncio absoluto? A única coisa que tira a sua atenção é uma coruja amiga, um sabiá laranjeira companheiro, um gavião gente fina. Né? É um negócio fantástico. Claro. Bom, você voltaria a morar aqui? Ah, Então. sim, tranquilamente. Eu só fui para lá porque começou aquele negócio, os meninos crescendo, escola, os amiguinhos para fazer trabalho, a mãe não queria deixar, porque é outra cidade, é longe, né? Enfim, eu comecei a atrapalhar a vida deles. E aí nós voltamos. Agora, eu moraria aqui de novo tranquilamente. Ricardo, infelizmente, lamentavelmente, eu tenho que parar por aqui, o programa está terminando. Eu queria agradecer sua presença, quero dizer que a casa, a Alpha Channel, está sempre aberto para você passar aqui tomar um café e eu espero que a gente tenha outra oportunidade de sentar aqui assim, frente a frente, para que você possa contar outras tantas histórias da sua vida profissional e pessoal. Muito obrigada. Muito obrigado. Olha, eu cheguei aqui, gostei, porque você chega aqui, é todo mundo sorrindo, é todo mundo feliz, é todo mundo perguntando, já foi atendido? Quer um café? Quer uma água? E um povo bonito como a Dalgisa, quer dizer, é gostoso de vir aqui. Isso é uma ameaça. Eu passando por aqui, venho tomar o bom café. Então faz jus, né? A Alpha Channel é uma empresa da Rap Comunicações, então nada melhor do que a gente realmente ser feliz fazendo o que a gente gosta. É o rap total. Tá ótimo. Ricardo, Obrigado. muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.